Olá, boa noite para todos que estão chegando. Tudo bem? Boa segunda, final de segunda-feira para todo mundo. Segunda já passou. Esperar o Thiago entrar. Falar sobre embreagens hoje. Tô muito repórter, hoje eu vou entrevistá-lo. Separei algumas perguntas aqui. Aí, se vocês quiserem ir colocando perguntas, se der tempo, a gente tenta responder. Será que eu tô de preto? Não. Será que eu tô de Voyage? Será? Não. Quadrado? Não. Quase não usa. Quase nunca. Cadê o Thiago? Aí. Thiago, você tem como mandar um oi aí, que veio o teu nome, mas veio o teu nome mais um monte junto? E acho que eu tenho que clicar em cima. Aí. Aí. Deu Opa, certo. aí. Agora sim. É sumida a tela. E aí, Boa noite. boa noite. Ui, tô caindo tudo aqui. Ué. É ruim quando divide a tela, né? Tem que abaixar um pouco aqui. E aí, tudo bem? Eu tô bom, e você? Eu tô bem também. Hoje tá menos frio aqui, pelo amor de Deus. Nossa, aqui em São Paulo tá calor. Eu, eu imagino. Eu te falar, aqui que é o escritório que não tem ar nem nada, aqui fica meio quente às vezes. Sério? Olha, São Paulo é frio. É que mulher é friorenta, né? É, Pra mulher é frio em qualquer lugar, fala aí. aqui tá bem calor. Aqui tá agora, deixa eu ver, ah, 24 graus. Ah, é. Não tá frio, não. Não, é Tá muito quente. suave. Tá agradável. Não, tá Ah, agradável. não. Quente não tá. Quente pra mim é 30 graus. 24 é agradável. Ah, não. Passou de 15 e tá calor. Pelo amor de Deus, é louco. Gordo é foda. Bom, eu separei algumas perguntas aqui. Tiveram algumas que vieram repetidas, então eu meio que juntei um pouquinho de uma na outra para dar uma pergunta. Uhum. Eu espero que dê tempo de responder todas, mas de qualquer forma, se a gente for vendo pergunta que a gente achar que dá para encaixar, aí a gente vai encaixando. Beleza. Eu quero começar com a primeira, que foi a que mais apareceu, que acho que você viu aí, né, que eu te mandei. Que é É. uma coisa que eu também, sinceramente, nunca tinha pensado. E aí eu falei, nossa, meu, será que dá? Colocar embreagem especial em carros originais. Tem alguma vantagem? Dá para colocar? Pode? Então, pode dar e tem, só que não cerâmica. Ah, Tem isso. O que acontece é o seguinte, que a gente sempre fala. A embreagem de cerâmica, ela com o tempo, ela pegou um estigma muito ruim de pedal pesado. sim, Não, soube. não necessariamente é realidade. Há alguns anos atrás até era, né? Tipo, toda embreagem era pedal pesado. De uns 5 anos para cá, a Displatec trouxe a tecnologia Street Light, que a gente trabalhava em carro importado e nas multidiscos, e aí a gente trouxe para o carro normal. Então, um platô com mais carga não necessariamente vai deixar o pedal pesado. Vai ficar leve até uma certa cavalaria, claro. Só que assim, a embreagem de cerâmica, a pastilha de cerâmica, ela é um composite de carbono, ferro, cobre, tungstênio, magnésio, é um trambolho de Um coisa. monte de coisa. Um monte de coisa. Resumindo, é tudo ferro. Tá. É tudo ferroso. E ferro é um grande... ele absorve muito calor. E a pastilha de cerâmica é mais ou menos a pastilha de freio. Pastilha de freio, quando você está, sei lá, descendo a serra, alguma coisa, e você desengrena o carro e vai segurando o carro só no freio, no freio, no Sim, freio. Não chega uma hora que você pisa e não tem freio? O carro sim. vai? Vai O embora. no... Então, o nome disso, o fenômeno físico disso é fading. Então, o fading... Ah, o jovem. O nome disso é fading.
Então, o fading é o que destrói a pastilha de cerâmica. Porque quando você vai andando na manhinha, porque o que o pessoal chega para mim e fala que é muito engraçado, principalmente quando o cara vai fazer orçamento, o cara fala assim, não, eu quero colocar embreagem de cerâmica no meu turbão e tal, porra, mas eu vou andar de boa. Eu vou Cara, andar de boa. Eu vou. então, não, você vai. Mas assim, andar de boa nem é tão bom. O bom é andar de maneira agressiva com a embreagem de cerâmica. Porque quanto mais rápido você acoplar a embreagem, quanto mais rápido você tirar o pé, mais rápido ela acoplar, menos ela desgasta, menos ela fica lixando em falso. Sim. E aí mais tempo ela dura. Aí você fazendo ela grudar mais rápido, você evita o fade. No carro original, você não vai. Você não consegue. Tipo, você vai tirar o pé devagarinho. Aí tirar o pé devagarinho faz a embreagem trepidar. Ela demora para acoplar. Aí o carro sai... Sabe aquele... Não. Vai ser... realmente, que aí você vai ficar sempre de boa. Você não vai ter esse... Você não vai dirigir mais agressivo, como, por exemplo, numa arrancada ou numa pista, alguma coisa assim. Você vai estar sempre... E ainda tem gente que tem mania de ficar com o pé na embreagem. E o pessoal fala assim, não, eu não fico com o pé na embreagem. Meu, o cara vai pegar a subida, eu tô parado em qualquer lugar aqui em bairro. Fica segurando. O carro... Cara, você tá fazendo isso, você tá lixando a porcaria do disco. Né? Acaba com o disco. E aí, a lona, ela esfria e esquenta. Esfria e esquenta, então ela não entra em fading tão fácil. A pastilha de cerâmica vai esquentando, 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 esquentando. Mano, vai esquentando até que ela entre em fade. Teve um carro, esse foi muito emblemático. A gente fez lá no Marcelo do MVS. Era um Celta. Tipo, a gente fez era um Celta, que era um motor e câmbio de Astra. E assim, imagina, era um motor 2.0 no Celta. No Celta. Pá! Caramba, gente. Muito louca. Muito louco. Muito louco. Aí, o que acontecia? A gente ligava o carro, a embreagem entrava em fading sozinha. Sozinha. Você ligava o carro, você deixava o carro esquentando. Como estava tudo tão concentrado dentro da caixa seca, ali, tudo no cofre, tudo um inferno de calor. Meu, você chegava com a pistola. Nossa! Você chegava com a pistola laser, você batia no motor, o motor tava 90, 100. Você ia na embreagem, ela tava 150. Caramba. Tipo, você saía com o carro, ela já saía patinando, sozinha. A gente apanhou pra fazer. Nossa. Teve ventilação forçada na caixa seca para ela não... Teve que colocar para gambiarras várias para poder manter ela resfriada. É um cooler. Um cooler jogando ar frio na embreagem. Tempo inteiro para ela não entrar em fade. Porque era tão quente. É umas maluquices que às vezes a gente pega em projeto. Esse Celta era para quê o projeto? Era pista ou é... Rua. Era sei lá, mano. Compra o Astra. Não, e o pior, esse cliente do Marcelo, cara, muito legal. O outro carro do cara era um Lotus Elise, novo. O Celta era o brinquedo dele, tinha 600 cavalos. Jesus, era para pegar desavisado mesmo. Esse carro tá andando até hoje. Caramba, que legal. Nossa, deve ser um projeto muito legal. Diferente. E aí, no caso dos carros originais, a gente sempre recomenda a lona HD. Tem gente que não conhece muito a lona HD. A lona HD é um composto, é tipo uma lona de caminhão, para o tamanho de carro. Sim, então, ela é uma lona mais reforçada, ela aguenta em torno de 20, 25% de preparação. Então, se você colocar, por exemplo, um Gol de 120 cavalos, o platô com mais carga e o disco de lona HD, você pode chegar a 160. Então, você não precisa ir para cerâmica. Sim. Aí, no carro original, se o cara colocar o platô com a carga original e o disco de lona HD, a embreagem vai durar de 20 a 25% mais do que uma embreagem original. Olha, é isso mesmo, ó, o Antônio falou ali, ó, Heavy Duty. É isso mesmo, o HD é o Heavy Duty. Entendi, então, que legal. É muito legal e vale muito a pena ir pro pessoal que tem carro original, aspirado.
ou alguma aplicação mais simples? Mais simples. Então, teve até uma pergunta de aspirado, já que você entrou nesse assunto, vamos falar sobre os aspirados primeiro. Uhum. Para escolher uma embreagem para aspirado, eu vou seguir o mesmo padrão do turbo, porque eu vou sempre me basear na cavalaria do carro, né? Então, o certo sempre da escolha da embreagem é pelo torque. Mas ninguém sabe o torque. É verdade. Ninguém liga, né? Na verdade, todo mundo foca É. sempre no cavalo, nunca vai pensar no torque. Até porque depende Não, do projeto também, né? exato. Se você tá no aspirado, é uma coisa. No turbo é até mais fácil, porque, pô, você compra a turbina, na turbina tem a curva. Tipo, a 1 quilo você ganha 100%. Uhum. Então é muito simples. No aspirado, você tira a potência, é bem mais difícil. Tanto que o pessoal, por exemplo, de pista, que é aqueles carros da Classic, da Copa Classic, Sei. meu, os caras fazem um diabo para tirar 20 cavalos. Aspirado é complicado. Eu vi a live Da do IR. pessoal da IR, eles falando do duto e tal. Cara, é uma mágica você tirar a potência de aspirado. O trabalho é bem mais. Na verdade, é um trabalho mais delicado, eu acho, né? Porque o E turbo você vai lá, artesanal. mete um turbão e seja o que Né? for. Agora, o aspirado não, é muito detalhe, milímetro faz a diferença, é tudo muito, né? 1 milímetro do duto, 1 milímetro da entrada de ar, 1 milímetro é muito. E Se para mim não você. é para tirar tanto, é um pouquinho, né? É, Tem que fazer então. tudo isso para. Só que o carro. Mas o carro fica melhor. Às vezes, dependendo É, da aplicação, o carro fica mais linear. O sim. turbo ele soca lá dentro e vai. A ideia é essa, né? É, É isso que a então. gente gosta. É exatamente isso. Negócio mais grosseiro, o negócio que você bota e vai embora. Eu acho que o turbo, assim, eu vejo assim, agora o povo dos aspirados vão me matar. Inclusive da IR, que ele é mais adepto do aspirado. Mas eu É. diria que o turbo é o raizão, né? Tipo, dane-se, e o aspirado já é mais Nutella, tipo, já tem todo o cálculo, tudo mais. Não que o turbo não tenha cálculo, mas é o que eu falei do milímetro. O aspirado é muito cuidadoso, é tudo muito. Que nem ele tava contando do duto, não pode ficar liso, tem que ficar um pouco lá. Meu, Senão você perde turbilhonamento. Meu, é turbão, foda. nada disso. Você tá com o turbão ali, você já ganha não sei quantos cavalos só de encaixar o turbo. Por isso que hoje é muito mais simples e as montadoras estão fazendo muito downsizing. Pô, você É. pega o Virtus, o Nivus que vai sair agora, esse motor 1.4 da Volks, que ela lançou na Kombi para ver se ficava bom, aí nunca quebrou, eles colocaram um turbo e botaram no Golf. Aí, esse motor com turbo dá 150 cavalos. Se a gente for parar para pensar, o 2.0 aspirado tinha 116 de pico de potência. Com turbo você tem 150. Aí você tem um aproveitamento volumétrico melhor, tal, entre outras coisas. E aí entra um problema muito sério de montadora, que assim, eu vou desviando do assunto, você me puxa, tá? Porque o balãozinho Então, vai subindo. O TDAH é complicado. Esses carros modernos, a embreagem deles é horrível. Qualquer um deles. é. Fala um aí que eu vou te falar o quão ruim é a peça. Por quê? De 2005 para frente, as montadoras meio que tiraram um pouco da qualidade do projeto da embreagem para dar giro no mercado. Então, se você pegar, por exemplo, aqueles Monza Tubarão, você não vai ouvir alguém que trocou muito embreagem de Monza Tubarão. A embreagem dela é sensacional. E o carro tem 116, 115 cavalos, o motor 2.0 antigo, Família 1. Sim. Aí você pega a embreagem, por exemplo, do Vectra 2.2, que tinha 150 cavalos, que era a mais forte de todas e tudo mais. A embreagem dela para um carro de 150 cavalos diminuiu 30% o tamanho. Então a vida útil das embreagens modernas faz assim, Sim, é verdade. sabe? É muito ruim. Ela é feita E será para que. se Mas autodestruir. por quê? Economia? Custo? Então, Será? é custo. É custo, porque para você fazer um projeto robusto, igual a embreagem de um Vectra, de um Monza, é muito caro. Muito caro. A embreagem do AP, ela é muito boa, ela é muito reforçada. Se você pegar, por exemplo, a embreagem dos Zetec moderno, dos Fords, Peugeot Ford. 200, toda a linha Peugeot, 1.6, e
o up novo, a placa de ferro fundido do platô, que é onde dá o atrito, a qualidade é 40 a 50% menor do que a dos APs Vectra antigo, de todos os carros antigos. Antigos. Todos eram uma qualidade de ferro fundido, GGG 50, e eles jogaram tudo para GGG 10. Nossa. E aí, qual que é o problema? A cerâmica come o ferro fundido da placa. A embreagem não dura nada. Não dura nada. Aí vai ter que trocar muito rápido. Que é o que acontece com os ups. Caramba. Mas o up é um... se bem que... E o pessoal mexe no up, né? Será que todo mundo mexe na embreagem? Não sei todo mundo, mas sai bastante. A gente Sai faz bastante. bastante. Qual que mais sai ainda? É quadrado ou não? Depende do mês, tem mês que é Civic SI. Sério? Por mais incrível que pareça. Nossa, nunca pensei. Tem mês que é S3. Nossa. É Eu achei que fosse tudo quadrado, esses carrinhos que o pessoal mexe mais, né? Não, por exemplo, em março, acho que a que mais saiu foi Mitsubishi Eclipse. Sim, gente. Quantos eclipses tem por aí? Dos antigos. Porque às vezes você pega um preparador e tipo, ele tá fazendo 4, 5 carros, aí ele pega tudo de uma vez, aí o Tudo outro... de uma vez. Aí um cara fica sabendo que ele tá fazendo o eclipse, já vai 5 eclipses lá, né? Isso é verdade. É bem isso, é bem isso. E E36, né? Que E36 agora é mato. Agora, eu gostaria de uma, viu? Mas é complicado para manter um carro desse, assim. Achar legal já é difícil. Se você acha, depois para manter também é... Ó, tem um cara aqui da pizzaria, aqui da esquina, ele tem uma automática, eu sou doido para comprar dele, mas ele tá pedindo muito caro. Mas tá inteira. Tá muito bonito o carro. Isso que Mas, puta, mexe o cara com o coração. aí você olha ela e fala, poxa, tão bonito. Mas tem que gastar mal grana para passar para manual. Isso aí. Manual é difícil de achar. Hoje em dia é muito raro, né? A maioria é tudo automático. E o pessoal tá canibalizando elas, né, pro drift, então tá mais difícil ainda. Mais difícil ainda, é verdade. Porque as poucas que tem, o povo tá acabando de detonar. Bom, agora uma pergunta que também veio mais de uma também. Tipo, Bora. Vou colocar meu kit turbo padaria, o pessoal chama, né? Até quantos cavalos a embreagem original vai aguentar? Então, a embreagem original, o projeto da embreagem original é o seguinte: você pega o carro, enche o tanque, 4 adultos de 80 quilos, 200 quilos no porta-mala, carro inclinado a 15 graus e ele tem que sair. Ponto. Isso é o projeto da embreagem original. É o mínimo. É o mínimo que o carro tem que fazer para sair. Então, assim, se você andar muito, muito de boa, embreagem original até aguenta um 0,5 de pressão do turbo. Mas quem que põe 0,5? Acho que 1 quilo é o mínimo. 0,8 acho que é o mínimo, vai. Antigamente, o que era um kit padaria? O pessoal colocava um bico adicional, pendurava o turbo, pendurava algumas coisas, andava com 0,5, 0,6 e eram os APs de 200, 210 cavalos. Hoje o kit padaria tá chegando nos 300. Porque o pessoal liga, eu tô com o kit padaria. Legal, mas você vai andar com quanto? Pô, 1,5 kg. Cara, 1,5 kg? Numa 42, 48, dá 300 cavalos. Aí você já passou do platô e disco básico, que é o 4 pastilhas, você já está indo para o 6. Já não é tão básico. Né? E é isso que às vezes o pessoal... O padaria de um não é a padaria do outro. Depende muito da... Então, o certo, então, é pelo tanto que eu vou colocar de pressão. Que é o que vai dar de potência. A embreagem, o certo sempre é pelo torque. Como o pessoal não sabe o torque, vão pela cavalaria. Muda muito. A gente sempre conversa com o pessoal porque, assim, por exemplo, se o cara usar uma 42, 48, com 1 kg, ele vai ter 250 cavalos. Então, legal, ele vai ter 250 cavalos a 3.500 RPM. Só que se ele pegar uma turbina 36, 48, vai dar a mesma coisa. Só que a curva de torque do cara, ao invés de ser assim, ela é inclinadaça. Aí a embreagem para até 250 cavalos chega nesse pico aqui tão rápido que ela patina antes. Então aí o cara tem que usar uma acima. Mas são coisas muito específicas.
no básico, se o cara tá com 1 quilo, na maioria dos carros, platôzinho de 980 libras, disco de 4 pastilhas, tá de bom tamanho. Tá. Então, se for falar original, seria o quê? 200 cavalos no máximo? 250. 250 ainda dá o original. Ah, não. O original, 140, 150 cavalos. No AP, se a gente for pro Astra, mais ou menos a mesma coisa, né? O Família 2. Se for, sempre coloca 20%. 10, tá. 20%. Tá, é o Né? limite. Passou disso aí, já tem que trocar, já tem que colocar uma embreagem especial. Se o cara dirigir muito forte, sim. Se o cara tiver o pé leve, não. Que nem eu Mas já tive. tem gente que tem pé leve com carro? Depende, difícil. Ó, eu vou te falar, eu tinha uma Saveiro Turbo e eu andava com 0,7 de pressão. Eu andei dos 50 mil até os 80 mil com ela turbo e com a embreagem original. Eu andava carregado, andava com aço, a caçamba até. E eu andava original. Só que assim, eu andava com a roda 14, o pneu de bicicleta, que era um 75 original. Nunca cantei pneu, não saía fritando, porque pneu é caro e É muito. é muito caro e agora aumentou mais. Então, eu sempre andei de boa assim, saía sempre lançado. Vai lá, é o que o pessoal chama de largada lançada. Mas se você sair queimando, cada farol da cidade é um pinheirinho, Aí não dura nada mesmo. e é que nem o professor da engenharia sempre falou pra gente. Acho que o Robson também falou isso. Ou você tem um carro bonito e desfila, com rodão, rebaixado, ou você tem um carro rápido. Você não tem as duas coisas. É verdade. Primeira aula da engenharia. Então, o problema é o pessoal que quer ter o carro baixo, com a roda 20. E quer sair rápido com 3,5 kg. Aí o que acontece? O cara tem que... Aí entra naquilo lá de cozinhar a embreagem. Porque se o cara tem uma roda 20, assim, sei lá, a 3 é rei disso. O cara tem a roda 20, socado no chão. Meu, pro cara passar numa lombada, ele pisa umas 10 vezes na embreagem. Ele sai da lombada já enfeite a embreagem. Já era. Aí sai patinando, não dura nada. Não dura nada. É complicado. Aí vem uma outra pergunta que também tem bastante, inclusive, é uma preocupação, acho que de muita gente, que é por que a embreagem pesada, acho que é pesada que fala quando ela fica... É pesada, que chama, né? É carga alta. Por quê que ela tem que ser? Porque não são todas, né? Você falou da linha Street Light, né? Que é mais leve, mas aí ela tem também um limite, né? Sim. Qual o limite? Então vamos lá. A leve. Depende do carro. Ó, o rapaz Augusto está perguntando se pode fazer pergunta. Pode fazer, a gente vai lendo aí depois. Pode fazer. Em alguns carros, chega a 2 a 3 vezes a potência original. Então, se a gente olhar no AP, 350 cavalos, dá para pedal macio. No Astra, 350. No Celta, 280, 290. É sempre em torno de 3 vezes a potência original. Tá. Então, dá para segurar ainda com o pedal pesado. É que algumas empresas fazem a embreagem de um jeito muito mais simples, mais barato, e deixam o pedal pesado, que nada mais é do que... Sabe o platô? Ele não tem aquele chapéu chinês? Você põe um embaixo do outro, rebita e pau na máquina. Pronto, dobrei a carga da embreagem. É o jeito mais simples de fazer isso. Você dobra o tamanho dele, a espessura. Você dobra a espessura, acabou. Pronto. Aí aumentou a carga. Então, esse é o jeito simples de fazer isso. Por isso que ela fica pedal pesado. Porque se você tem... a mão tá complicada aqui. Se você tem duas, uma embaixo da outra, a força que você vai fazer para empurrar o pedal é o dobro. Com certeza. Então, por isso que o pedal fica pesado. Sim, então. É por isso que fica pesado. Por isso que fica pesado. O que ele pegou, rapaz? Uma gigantesca aqui. Aí, ó. Com Kit padaria. Novo. Tem o câmbio bico e tal. Pergunta é o famoso kit padaria. Quantos cavalos vai o carro? Qual pressão para andar? Então, aí que tá. Ó, o rapaz perguntou embaixo no Astra GSI embreagem original. Sempre de 10 a 15% acima a embreagem original ainda aguenta, dependendo como anda. A do Augusto, que ele falou do kit padaria, entra naquilo lá. O que é o kit padaria?
Qual vai ser, qual vai ser a potência, né? Quantos quilos nesse kit padaria? Tem cara hoje em AP falando que a turbina 50, 70 é kit padaria. E não é, 42, 48 kit padaria. Eu conheço o kit padaria com 4248, a PL 4248. Esse é o kit que eu conheço. Então. Hoje, é verdade. É que, na verdade, às vezes a pessoa fala kit padaria, mas ela compra sem a turbina o kit. Então ela compra aquele kitzinho, tipo, né? Na empresa que vende o kit, ela compra aquele 4 kit. em 1, vem não sei o quê. Depois ela vai pegar a turbina. E aí vem o BO, né? Porque aí, que padaria que é essa, né? Porque aí vem uma turbina desse tamanho, já não é o kit padaria. Aí não vai conseguir andar com pouca pressão, né? Então. 900 pedal não é tão pesado. Então, o kit padaria varia muito. Um problema que existe muito, por exemplo, em adaptações na linha GM, que a linha GM é legal que parece um Lego, né? Você consegue misturar bastante coisa. É o pessoal usar motor 1.8 com câmbio de 1.4 ou de 1.0. O pessoal faz muito. O motor 1.8 porque ele fica mais curto, né? Velozes e Furiosos, né? Nossa, mas aguenta? Então, aguenta. Só que aí, como a caixa seca do 1.4 e do 1.8 é pequena, você tem que usar a embreagem do Celta, que é menor. Pequena. Mas aí eu tenho 1.8. Então, e aí mora o problema de vida útil. Então, é sempre legal você fazer um casamento aí do que você vai usar para evitar ter problema, porque a embreagem é uma peça de desgaste e a durabilidade dela depende como você desgasta, tirando as qualidades de material, mas como você desgasta. E é isso que pega muito. Então. Mas aí é complicado. Bom, de uma certa... É difícil, mas... Vai, por exemplo, uma embreagem especial. Vamos falar uma... Essa que eu tenho do Gambi, que eu vou colocar nele. É para 250, né? Isso. É a Street Light, é a leve, para 250, A2. tranquilo. Tá. Vou colocar ela. Não vou ser a louca do sair arrebentando todos os faróis. Qual a durabilidade de uma embreagem dessa? Mais ou menos. Não dá para saber? Não dá. Não dá para saber porque ela depende de trocentos milhões de fatores. Eu coloquei... Tem um vídeo muito antigo do YouTube que era a minha tese do mestrado. Então tá certo, porque a nota foi boa. Então pode ir nela. Tirei... Não, foi 9. Aí tá bom. E lá eu falo por que não cai pela quilometragem. Então tem alguns fatores, são 3 vídeos. Eu estou subindo agora para o IGTV aqui do Instagram. Legal. O vídeo. É um vídeo meio antigo, então a edição tá esquisita, a voz está estourada, não tinha microfone normal, eu não usava. Aí fala gritando com a câmera, eu usei a câmera aqui do Note, é horrível. Mas eu precisava refazer eles. Mas dá para dar uma noção. São 3 vídeos de acho que 3, 4 minutos. Aí dá para ter uma ideia de durabilidade. Então, o passo a passo. Por quê? O principal, porque o pessoal fala assim, é fácil dar essa resposta, não sei, porque é muito evasiva. Mas o básico é o seguinte, quando a montadora vai lançar um carro, ela pega 30, 40 mulas, que é o carro montado em cima de qualquer chassi para teste, ou num chassi próprio, né, que nem o Nivus. Quando estava sendo testado aqui em São Caetano, ele ficava passando direto. 1 ano faz que eu vejo essa porcaria andando para cá. Sério? Porque ele passa para ir para São Bernardo, volta, vem passar. Acho que tinha algum engenheiro da Volks que mora em São Caetano. Sim. E aí, eles pegam 30, 40 carros, rodam 1 milhão de quilômetros cada carro. Então você tem um embasamento, uma estatística violenta de quanto tempo vai durar cada peça. Porque todos os 25 mil carros, antigamente vendia de Gol, hoje acho que o mais vendido é o Onix, né, que vende 20 mil por mês. Atual, Então, você vende 20 mil carros por mês, você mais ou menos tem uma ideia, os 20 mil são iguais. Sim. Agora, o turbo, cara, cada um sai de um jeito. Aí você muda a roda, muda pneu, muda a altura do carro, muda... A turbina pega antes, a outra pega depois, o sistema de injeção de um é configurado de um jeito, o outro é configurado de outro. Cada carro sai de um jeito. Então, não tem como você tomar um número. Esse é o problema. Tem cara que dura 5 mil quilômetros e o cara se divertiu a rodo. Ele fez tudo o que ele queria. Tem cara que dura 30 mil a embreagem e o cara acha que é pouco. Acha que é pouco.
porque a antiga do AP durava 60, 70 mil. Cara, Ah, mas não dá pra comparar, né? então, o carro trabalha de maneiras diferentes, e é isso que é complicado. E varia muito também a pessoa que tá dirigindo, né? O jeito Então, de dirigir o carro também, né? é, Se fica com o pé, se não fica com o pé, o jeito que sai, o jeito que tira, o jeito que troca de marcha, se fica com você o não pé. turbinou o carro para andar igual o meu vô dirigiu no Mille dele, né? Assim, né? 80 e A 92 10 por anos. hora, com medo de estourar tudo. É, aí É, então. também é o que você falou do modo de usar. Teoricamente, então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a embreagem especial, ela não é para ser usada de boa. Não. É Se para ser você, usada. se você colocou, preparou o carro e colocou uma embreagem especial, ela é para ser usada da maneira que o carro responde. Não é para, agora eu tenho um carro turbo, eu não quero gastar, vou ficar 50 por hora. Então, não é essa embreagem que você tem que usar, porque aí ela vai esquentar e aí a durabilidade vai ser menor. Exatamente. Por isso, se o cara tá com o carro original, que é um negócio melhor, pega HD. Não precisa ir para cerâmica. A cerâmica não vai durar nada, o cara vai ficar puto. Vai ficar puta. Aí ele só troca. HD seria trocar só. É lona que você falou, né? É a lona do disco. Troca só ela e beleza. E aí ele Né? pode Ou troca ficar de ela, boa. troca tudo. Ou troca tudo. Bom, aí uma pergunta que eu acho que você até já respondeu, que o pessoal foi também, acho que mais de uma, se não me engano. Uhum. Não tem como, então, um carro com muita potência ter uma embreagem leve. Não tem, porque ele tem um limite. Então, tem. Só que aí a gente tem. Só que aí a gente sai do ramo mais barato e mais simples. Aí a gente começa a entrar no ramo das multidiscos. E aí que o pessoal às vezes dá aquela chorada. Porque tem nego que não sabe fazer conta. Tá. Não, brincadeiras à parte. O que acontece? Por exemplo, se o cara tem um. É legal falar do AP, porque o AP atinge. Sabe? Sei lá, que mais. 60, 70% do mercado, porque quando fala AP, subentende-se Vectra, Monza, Astra, Cadete junto, porque é todo mundo 120 cavalos iguais. Sim, Então sim. entra Todo tudo mundo. junto. O que acontece? Quando você passa dos 400 cavalos, 350, 400 cavalos, aí você tem que usar uma embreagem que o pedal começa a ficar realmente pesado, que é duas membranas, uma embaixo da outra, pau na máquina. E aí, existem maneiras de você deixar ainda essa peça leve. Só que aí entra um casamento. Se você está diminuindo a carga, você tem que dobrar a área de atrito, senão você não consegue aguentar o torque e a potência. Uhum. Então, ou você deixa a carga muito alta, um disco só, ou você abaixa a carga e 2 discos. Ou 3, ou 4. Ou igual a Fórmula 1, que são 9. Básico. Não, a Fórmula 1 é bonita. A embreagem dela tem 13 centímetros. Nossa senhora, que isso? Lindo, lindo. Nunca vi, aí, mas imaginando que seja mesmo. Nossa. Eu tenho a foto. Eu tenho a foto, depois eu te mando. Eu tirei no museu da. Aí tava lá, a embreagemzinha, eu fiquei olhando. Ela é 3 membranas, uma embaixo da outra, é toda de carbono. Aí eu chamei o cara, perguntei quanto é que custava, ele falou $75 mil. Eu falei, nossa, barato, me dá 2. Só? Nossa, nem quero. E é uma por corrida. Cadê a durabilidade desse negócio? E é da Sachs, viu? A Sachs faz a embreagem da Fórmula 1. Não, mas imagina que não aguenta essa embreagem na hora da corrida também. Aguenta lá, o Fórmula 1 está o quê? 900 cavalos, 1000 cavalos quase. É ridículo. É igual a Voyage. Eu vou precisar de uma dessa aí. São 9 discos de carbono e 9 placas de carbono. Tipo, é carbono com carbono. É um negócio lindo, assim. Bom, deve ser mais leve. Ela é leve. A embreagem toda acho que devia pesar uns 4 quilos. Para 13 discos tá levíssima. Tá de boa. Tá de boa. Então, quando a gente começa a falar da multidisco, e aí entra custo. Porque, por exemplo, uma embreagem para 500 cavalos. Vamos falar, a pesão 3,5 kg. Eita, cadê o Mojove? O Mojove ainda tá aí, 3,5 kg. Nossa, eu fiz o desenho do menino 3,5 kg há muitos anos atrás, fez tanto sucesso. O menininho que ele vai fazendo assim. Não vi esse aí, ó. Nunca viu? É a imagem do menininho que tava fazendo assim, é mó legal. Conforme vai aumentando a potência, ele ia mais para trás, assim, mais velocidade.
Quando o cara chega a 500 cavalos, a embreagem, por exemplo, para segurar essa potência, vou falar em custo, vai, é R$ 780. Um platô e disco para segurar isso. Tá. Segura. Pedal pesado, tal, desconfortável, etc, etc. Uma multidisco mais simples, que é a Light, ela parte de 1.300 com um volante e motor. Então o cara compra a embreagem com 2 discos e o volante e motor, tudo. Tá. Aí alguns falam, pô, puta, 1.300, tal, não sei o quê. Mas se você fez um carro para 500 cavalos e você gastou peças para 500 cavalos para não quebrar, você comprou um câmbio forjado de 500 cavalos para não quebrar, você gastou uns 30 mil. No mínimo. No mínimo. Então, 1.000 e pouco da embreagem Tá é barato. menos. Tá barato. Só que aí que tá. Se o cara não gastou isso, aí entra aqui, outra coisa que tem muito que. Eu fiz um vídeo há muitos anos atrás que é o ego do 500 cavalos. Porque, não, porque o meu carro tem não sei o quê. Tem. Se você pegar o kit padaria e socar a pressão, ele vai ter 500 cavalos. Vai ter. Fácil. Por quanto tempo? Aí que tá a questão. Até o motor fazer. Não, e aí a pessoa normalmente não mexe no câmbio, não mexe no freio, não vai mexer na embreagem. Não. Ela Vai pegar. a turbina, aperta o parafuso, tem 500 cavalos e boa. Show. Aí E o cara aí gastou. caro. Ah, não, É. o câmbio é caro. Ah, não, o freio é caro. Ah, não, a embreagem é cara. Essa que é a Porque o questão. cara gastou 5 mil para chegar em 500 cavalos com todo o miolo original. E aí, realmente, R$ 1.300 é muito caro, perto dos 5 mil. 700 ainda é caro perto dos 5 mil. Verdade. Só que o nivelamento das peças tem que ser baseado no projeto. Pô, você tem um projeto de 300 cavalos no AP, você gastou, sei lá, 10, 12 mil mais ou menos. A embreagem custa 700. Então é bem menos, é tudo muito equiparado. Então é um custo bom. E uma coisa que eu lembrei agora que eu ia falar que é muito importante, você estava falando do pedal pesado. Sim. Aí entra no que a gente está falando, hiperdimensionamento. Um problema seríssimo na embreagem. Porque hoje todo mundo fala em pistão, eu vi você falando nas outras lives, com o rapaz também que tem o outro blog, a hiperdimensionamento, tal, os pistões de 1.000 cavalos, porque o pistão não quebra, porque não sei o quê. A embreagem é ao contrário. O pistão, ele é a peça que está trabalhando lá, sofre porrada, ele aguenta a pressão para 1.000 cavalos, a força para 1.000 cavalos. Se você andar com menos, show, boa. A embreagem é uma peça de atrito. Se você pegar uma peça de 1.000 cavalos e anda com 300, a carga que está lá é para 1.000. Ela não olhou e falou, nossa, ele tem menos, vou ficar mais fraca. Que bom, tá pegando leve comigo, não. Tá pegando leve. Ela não sabe disso. Ela é pressão. Então ela tá fazendo a mesma força em cima dos discos. Ou seja, o cara pega, sei lá, uma peça de 1.000 cavalos, anda de boa com 300, a peça dura 4.000 quilômetros, o cara fica pistola. Porque ele andou de boa, cozinhou, superaqueceu, ela patinou. Então, por isso, a embreagem mais importante da escolha é escolha com uma margem de, no máximo, 10% de folga. Seu carro tem 300? Por exemplo, no meu caso, vou me usar como exemplo, usar o Gami como exemplo. Eu coloquei pistão e biela para 1.000 cavalos para ter uma folga, para não ter risco de quebra. Exato. Eu nunca vou chegar nos 1.000 cavalos. Então eu pensei, bom, eu vou colocar um pistão forjado, a biela forjada. Eu nunca vou chegar em 1.000 cavalos, eu acho, não sei. Mas assim, provavelmente não. Então, eu não vou ter preocupação tão cedo com isso. Eu já vou abrir o motor uma vez, vou colocar o pistão e a biela forjada e boa. A embreagem é completamente diferente. Se eu fizer isso, então eu tô... Porque a eficiência dela vai ser na porrada dos 1.000 cavalos. Se eu usar mais leve... Não vai fazer a menor diferença para ela. Aí que ela vai sofrer. Aí que ela vai desgastar, esquentar e tudo mais. Exatamente isso. E normalmente a gente não... Eu, por exemplo, tô sabendo agora. Para mim era a mesma coisa do pistão. Eu vou pegar uma muito forte, aí sobra. Não sobra, então. Exatamente. E é normal. Isso eu ouço todo dia, porque é meio contra-intuitivo. É um negócio que você fala, pô, eu vou pegar um negócio mais forte porque é melhor. Não, é pior, porque você tem uma carga desnecessária, um uso desnecessário, muita coisa acima que você não vai usar.
E não Só vai vai ser desgastar. eficiente porque ela só vai ter o pico de eficiência dela quando você estiver usando os 1000, que ela é para isso. Que é para isso. Então, sempre que você for pegar uma embreagem, de 10 a 20% de folga. Então, no caso do Gambi, que ele vai ficar com 220, 210 cavalos, a embreagem é para até 250. Então, você tem o carro com sempre motor, né? Lembrando que a embreagem, o dimensionamento é pela potência do motor. Então, se o carro vai ter 210 de roda, ele tem 220, 230 de motor. Tá. Então, a embreagem é até 250. Tá. É sempre motor. Isso é legal. A embreagem sempre se baseia pela potência de motor, nunca da roda. Então, se você tem um carro com 300 cavalos, pega uma embreagem até 350. Show. Vou pegar até 500. Cara, ela vai desgastar muito rápido. Muito rápido. E aí você não vai gostar. Mais cara e vai desgastar mais rápido. Eu tive um cliente que aconteceu isso, e aí eu expliquei pro cara, porra, falei, olha, não é um negócio que tá na cabeça do... O óbvio para nós, para quem tá mexendo no carro, o óbvio é sempre isso. Eu vou comprar o mais forte. Eu vou hiperdimensionar. Então, peça de atrito nunca é assim. Então, força no pistão do freio, peça da embreagem, a saia do pistão, sempre dimensionado para a potência do carro, nunca acima, porque senão você perde eficiência energética. Entendi. Bom, essa foi boa, essa foi nova aí. Bom, vamos para mais uma aqui, então. Me perguntaram... Eu vi uma pergunta legal aqui do Fiesta Pretinho. Gostaria de saber se tem embreagem de contaminação. Embreagem de Covid. Não sei. Esclarece aí que a gente ficou meio perdido. O que é? Eu acho que o corretor ortográfico. Acho que o corretor. Achei demais. Esse corretor é uma tristeza. Bom, então ele vai esclarecer a contaminação enquanto a gente faz uma outra pergunta aqui. Cabo de embreagem, eu não sei se tem a ver aí com... Mas veio uma pergunta sobre cabo de embreagem. Tem algum up de cabo ou o cabo vai ser sempre original? O cabo sempre tem que ser original. Aguenta. Tem essa. Então, depende. O cara perguntou isso, provavelmente por causa do peso do pedal, que quebra cabo. Provavelmente, Então, e quebra. Quebra. Porque... Mas aí não tem o que fazer. Não. Na realidade, tem. O cara investe numa embreagem melhor que o pedal macio. Aí ele para de quebrar cabo. Mas assim, ele tem como melhorar a embreagem. O cabo não. O cabo vai ser sempre o cabo original. Não tem cabo forjado. Melhora o garfo. Porque se o cara aumentar o garfo, tanto o garfo de dentro, que vai o rolamento, aquele que empurra, quanto de fora, aí tem melhorias. No caso do AP, né? Aí dá para melhorar, dá para aumentar a carga, dá para mexer em tudo. No caso de carros com atuador hidráulico, o máximo que uma embreagem você pode melhorar de carga é 800 libras. Colocou 980 naqueles Astra moderno Flex, o atuador explode. E eu vejo muito isso. O cara vai num lugar mais simples, põe uma embreagem que é 2 membranas, uma embaixo da outra, grossona e tal. Fica tão forte, tão pesado o pedal que o atuador vai embora. Vai embora, não aguenta. O atuador é igual um cilindro hidráulico, né? Sim. É o mesmo cilindro que você tem, sei lá, no macaco, para levantar. A tara de um macaco hidráulico é o quê? 1 tonelada? Aqueles pequenininhos. Se você colocar 1,5 toneladas, ele não vai quebrar? Vai, com certeza. É a mesma coisa. É a mesma coisa com o atuador hidráulico. Então, Mitsubishi Eclipse, Subaru WRX, os Nissan Tida, o DS3, Audi A3, todo mundo que tem atuador hidráulico, os caras que fazem aquele pedal pesadíssimo, só explode. Aí explode o atuador e o cara perde embreagem, perde tudo. Principalmente na linha GM, que o atuador é dentro da caixa. Se ele estourou, ele joga óleo para frente na embreagem. Perde tudo. Aí perde tudo. Por isso que a linha Volks e a linha Audi, o atuador é externo à caixa. Boa. Ele pinga para fora. Estoura fora, não estoura dentro. Não perde a embreagem. Entendi. Bom, então nesse caso da pergunta do cabo, é investir numa embreagem leve mesmo. O cabo não vai ter jeito. Se você botar uma embreagem muito pesada, vai ter uma durabilidade menor, porque ele vai ser sempre o original. Não existe um cabo reforçado para uma embreagem especial.
Não. Basicamente, seria essa a resposta para E ele. conforme essas embreagens pesadas, o cabo ele vai esticando. Porque o Sim, cabo é um pedaço de aço, né? Ele entra sim. na zona plástica, ele vai esticar até uma hora que ele Até ele estoura. estourar. Então é Então, melhor ele investir nos garfos para ficar mais leve e sim, fazer menos força no cabo. beleza. Mais uma pergunta aqui é problema da embreagem. Não sei se isso entra para as especiais também. Se arranhar a marcha é um problema de embreagem. É. Assim, tem como ser problema de embreagem ou problema de acionamento. Depende do carro. Como o cara, eu vi essa pergunta. Como ele não falou qual é o carro, Não dá para saber não exatamente. dá para saber. Porque a embreagem, o que ela é? Ela é só um elo de ligação entre motor e câmbio. Então, você Sim. pisou no pedal, a placa do Ela- platô está aqui, ela afasta do disco, você engata a marcha e ela gruda de novo. Se ela não acopla o suficiente, se ela acopla assim só um pouquinho, qualquer empenamento que der aqui no disco, Aí ela. você não consegue sincronizar os anéis, então ela entra arranhando. Você vê a engrenagem batendo. Então, esse é Então, o problema da embreagem. pode ser problema da embreagem, que ela não está desacoplando o suficiente. Aí, se for um carro com atuador hidráulico, pode ter ar no sistema, que a bolha de ar, quando você pisa no pedal, ela diminui, só que ela ocupa mais espaço do que o próprio óleo. Então, você não consegue tirar ela dali. Então, o Entendi. atuador vai e volta. Vai e volta. Também. Então, Aí já pode ser embreagem, pode ser isso, pode ser falta de óleo no câmbio. depende do carro. Detalhe. Aí depende do carro, então. Para ter É, certeza, vai depender mais do carro mesmo. depende do carro. E uma outra pergunta que veio meio que aliada a essa é como detectar problema na embreagem. Os problemas mais normais é o engatar a marcha, é raspar, né? Trepidar quando sai. Uhum. Queimar. Será queimado? Cheiro a queimado, aquele cheiro bonito de embreagem, você ouve só... Será queimado? Que mais? Esses são os Ó, problemas. Tem algum outro sintoma de embreagem ruim? tem. Tem. Você começa, você tá dirigindo, aí você dá uma reduzida, começa a acelerar, aí você vê só o giro do motor, o odômetro subindo, você não vê o velocímetro acompanhando. Então você vê só o odômetro subindo e o velocímetro parado. Que foi uma pergunta lá atrás que o cara falou do... Quando um dos preceitos básicos que a embreagem está morrendo é o carro não desenvolve. Você acelera o carro. E aí ele vai. Então, começa a patinação. É o que o pessoal chama de patinar. Então, começa a cheirar queimado, a embreagem patina. E o teste principal que o pessoal faz é o seguinte: você puxa o freio de mão, engata uma quarta ou uma quinta e vai tirando o pé da embreagem. Vai tirando. Se ela passou da altura do freio, tá morrendo. Porque a embreagem normalmente ela fica na altura do freio. Junto, é o mesmo nível. Junto. Só a linha. A linha A111 da Volks, por si, ela já é mais alta. Tá. Então o pedal já fica mais alto. Mas o indicativo é a altura de pedal. Porque conforme o platô tá parado, né? Conforme vai desgastando o disco, a membrana vai subindo. Então ele vai empurrando o rolamento para cima. Então vem empurrando o teu pedal para cima. Para cima. Então quanto mais alto o pedal, mais zoada tá a embreagem. Só que tem alguns carros que você não percebe isso, porque o platô tem um tipo de platô que ele não te mostra isso, que eu acho uma puta safadeza que você fica na mão, que são os platôs Ele vai autoajustáveis. corrigindo. Ele vai corrigindo, ele vai descendo a placa do platô e a membrana fica na mesma posição. Então é o DS3, o stroller novo, a embreagem acaba do nada, ela não te avisa. Pá. Porque ela não... Ele tá sempre corrigindo. A linha do Golf 1.0 turbo novo, é esse tipo de embreagem. O Cruze é esse tipo de embreagem. Então eles não te avisam que está acabando a embreagem. Tá sacanagem, você fica na rua. Você fica na rua do nada. Aí tem que vir devagar. A última pergunta aí, ó. Algo sobre embreagem de câmbio DSG. DSG é automático, né? Então, tem dois tipos de DSG que veio para o Brasil. Tem um DSG que ele é dupla embreagem, que é dupla embreagem de caixa seca. Então, é igual o câmbio Power Shift da Ford.
É literalmente uma embreagem dentro da outra, tem disco normal. Essa dá para fazer. Mas a maioria dos SGs que vieram, que é o alemão, ela é a banho de óleo. Então ela é como se fosse uma embreagem de carro automático mesmo, que é aqueles É, disquinhos de moto. sei, sei. Aí, Aí não tem como mexer. aqui no Brasil, nos Estados Unidos tem uma empresa que chama Dodson, que ela prepara a embreagem de câmbio da SG muito boa. Qualquer $4.500 você pode pegar uma Ah, ótima. agora nessa época Sensacional. o dólar tá barato, então tá fácil. Tá sensacional. Tá muito fácil hoje. Muito fácil. Que tem mais uma pergunta aí? Vocês têm opção de embreagem multidisco para carro turbo de rua? Sim. Que use Que usa mola no mola disco. no disco? Não mola no disco. Como que é o nome do rapaz? Valdeb. Não, porque eu não recomendo mola no disco. Nunca. Mola no disco, na embreagem de cerâmica, é a pior coisa que existe. Porque a mola, na hora que você tira o pé do pé, a mola, ela serve para tirar o desalinhamento entre o motor e câmbio. Sim. Ela não serve para frear sincronizado, para nada mais. É só para tirar desalinhamento e amortecer vibração de baixa frequência. Então, vibração de 2, 3, 5 Hz, você consegue absorver com aquelas molinhas. Acima disso, você der um tranco, o miolo da embreagem ele vira. Nossa, balanço. Que aí a mola não aguenta. Aí a mola, quando você faz o disco de cerâmica que você põe mola, você tira o pé, a mola ela torce, ela entra em ressonância. Aí o carro sai, a embreagem sai chacoalhando o carro também. Putz. Então por isso eu Então, nunca recomendo mola em multidisco. E ele pode ver que não existe nenhuma embreagem lá fora multidisco, não a duplo disco. Duplo disco para V8 tem, porque o V8 ele é bem complicado, ele é muito chassis de 1960. Então por isso que eles põem mola em alguns discos de V8. Mas carro pequeno, a maioria nenhum tem mola no disco. A pior coisa que tem para embreagem é a mola no disco. Tanto que o seu disco não tem mola. não, né? Ah, então tô Não tem tranquila, mola. então. Teve mais uma pergunta, uma dúvida. Câmbio automático patinando. O problema seria conversor de torque ou disco? Então, pode ser, normalmente são os discos que vão atrás do conversor de torque, que ele chama, o nome é disco de deslizamento parcial, não é parcial a palavra, é disco de deslizamento não sei o quê, que é uns disquinhos que vai atrás, que é para a embreagem não dar o tranco. Sabe aqueles... Não sentiu a troca? Então, que aqueles câmbio 4 marchas que vinha na linha Peugeot, então ele não tinha isso, é o conversor puro, então dá aquele tranco na troca de marcha. Tipo o iMotion. E aí isso com problemas é o que faz ficar trepidando como se fosse uma embreagem comum. Trepida, dá tranco e patina. Você solta o pé e ela não vai. Entendi, entendi. Ó, uma pergunta interessante, ó, o Clauber perguntou: multidisco de Kevlar fica bom? Fica, mas você tem que dar muita carga na membrana para segurar a mesma coisa que uma de cerâmica. Tá. Última pergunta que eu não entendi muito bem. Eu acho que você deve ter lido essa também. Mas eu deixei para o final, se desse tempo, para a gente falar sobre isso, porque eu meio que viajei. Punta-taco danifica a embreagem? Não. Mas não é freio e acelerador punta-taco? Então, é freio e acelerador. O cara não tá pisando na embreagem. A embreagem já tá acoplada. Sim, então, nada a ver, né? Nada a Por isso que eu ver. deixei pro final. Eu falei, se der tempo, a gente fala sobre isso. Mas eu acho que não tem nenhuma relação. O punta-taco Então, porque o punta-taco você tá ali no freio e no acelerador, é você não tá na embreagem. acelerador e freio. Embreagem, você normalmente já tá engatado. Você não vai ficar... A O embreagem, pessoal você que vai faz driblando. errado o punta-taco, o cara aborta na embreagem. Quando ele tá perdendo, às vezes, o carro, Ah, aí ele ele... aborta. Entendi. Aí E tá. aí, você tá Aí com a já é o... rotação lá, na caixa prego, você aborta na Nada. embreagem, você vai tirando o pé devagar, você demora 3 segundos para acoplar a embreagem, a 6.000 RPM. A embreagem girou 720 vezes em 3 segundos do nada. Ou seja, a vida útil faz? Vai acabar rapidão. Aí danifica. Mas aí é Nossa. fazer errado, né? Arrancada muito tem isso. O pessoal que às vezes fica com medo que a embreagem vai quebrar câmbio. A embreagem não quebra câmbio. Quebra o câmbio
não está projetado para a potência do motor. Sim, o que vai girar vai ser o volante do motor. Uhum. Então E aí por isso aí, que tem que quebrar o câmbio. A embreagem tá só fazendo só o liga. controle. Tá só Claro, acoplando, não tá? claro que se a carga for muito alta, ela acopla muito rápido. Aí sim ela pode vir a quebrar o câmbio. Mas hoje já não mais. Tá, entendi. Muito bom. Eu acho que nós temos 5 minutos. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Se não, olha, você estava assistindo a live da IR, né? Tava. Eu não me atentei para horário, né? Aí o Uhum. Instagram ele avisa faltando 2 minutos. Ele Meu, derruba. não deu tempo. A hora que eu falei pra ele, viu, tá acabando. Buf, caiu. Eu falei, filha. Então eu falei, da próxima vez, eu vou olhar o relógio, vou falar, ó, agora falta 5 minutos. Que aí dá tempo de despedir, de passar no Instagram, de falar alguma coisa. Blá, blá, blá. E ele não teve tempo de falar nada. A gente ia falar sobre o link que ele tava passando. Ele começou a falar do link e puf, caiu. Eu falei, então agora eu aprendi. Então nós temos 5 minutos. Mesmo que surja outra pergunta, a gente Uhum. vamos falar primeiro aí, fala alguma coisa, passa o Instagram, deixa tudo. Teve gente que eu vi aí pedindo o teu Instagram. Você tem Instagram ou só da Displatec? Só da empresa eu não tenho porque eu acho minha vida muito chata e não tem que ficar. Vou mostrar. Então, mas aí a pessoa que pediu o teu Instagram para falar com você, é só mandar o direct pro É, Instagram da Displatec, que é você que vai receber. sim. Ah, O entendi. Instagram, Facebook, Mercado Livre, tudo que for meio digital, sou eu que respondo. Ó, Você o que rapaz perguntou se ele precisa pisar na embreagem para ligar o carro. Só se o carro pedir. Tem carro que pede. o meu pede, o casinho pede. Mas é por outro motivo. É para você não forçar o sistema de bateria do carro. Porque quando você pisa na embreagem, porque assim, se você vai ligar o carro sem pisar na embreagem, o motor de arranque está fazendo força para virar o volante, que está Uhum. acoplado no virabrequim, nos pistões, a embreagem está acoplada no câmbio, no diferencial. Então, o motorzinho de arranque tem que virar tudo, inclusive o câmbio. Entendi. É para isso? Nossa, não. É só para aí A você hora que você pisa, ela distancia, desacopla, né? aí a inércia que a força do motorzinho de arranque tem que fazer é menor. Aí o que a montadora safada faz? Ela bota o motor de arranque mais fraco. Porque ela sabe que você tem que Que pisar na aí é embreagem. e não liga, não vai. Se você não pisa, ele não vai, não dá nem sinal. Então, você tem que Aqui, pisar na embreagem para desacoplar o câmbio e aí a força é menor. UpTSI, responde eu, por favor. Qual foi a pergunta? Ele UpTSI. perguntou se a gente tem embreagem Aqui. de lona HD para o Up. Tem. Ah, Só dá uma ligada para mim lá amanhã que eu explico certinho. legal, tá respondido aí. Então, respondemos você, por favor. Ele pediu, responde eu, por favor. Respondemos você, por favor. Respondemos. Bom, E você perguntou de e-mails. A gente tem aqui o Instagram, @Displatec. ó, apareceu agora, 2 minutos. 2 minutos, vamos lá. Vamos. A gente tem os meios digitais, né? O Facebook, a gente tem o canal nosso lá do YouTube, Legal. que tem alguns vídeos só falando da embreagem. E tá bom já, né? Tá bom. E eu, em breve, vou colocar a embreagem no Gambi. Vai ter vídeo também no canal. Eu vou conseguir sozinha? Você vai. Não é fácil, né? Não. Fala pro tiozão mandar lá uns help, porque. É mais ou menos. Não, se tiver o elevador e o elefante, é fácil. Agora, tá no É no feijão. cavalete. Colocar câmbio no peito. É raiz, né? É raiz, é raiz. É raiz, é câmbio É no raiz. peito. Põe aqui, levanta. Ó, tem que fazer. Academia agora tá me faltando. Porque essa quarentena aí, ó, era pra estar com os bíceps maior. Porque eu vou segurar o câmbio no peito. Vamos ver se vai dar. Máximo de academia que eu tô fazendo aí, levar a cachorra pra passear. Eu nem isso tô fazendo. Eu até tinha começado, mas ó, falta 50 segundos. Eu até tinha começado, mas eu dei aquela pausa de falta de motivação. Gente, não tá dando. Porque, olha, sério, eu tô desde o dia 15. Ah, lembra do Volksfest que a gente conversou? Foi Lembro. o último dia que eu saí um dia depois pra ir no mercado. Tem noção? Eu só saio para fazer despesa e trabalhar, que a empresa está trabalhando normal, então a gente está seguindo. Surgiu uma pergunta, mas a gente tem 28 segundos. Acho que não vai ter tempo de responder. Se tem que alinhar as estrelas da embreagem? Tem. Porque senão, quando você vai pôr o câmbio, você quebra o disco e ele vai embora. Mas tem aquele coisinho para alinhar, né? Tem. A gente fabrica de plástico, a gente imprime na impressorinha 3D, é da hora. Faltam 10 segundos, então agradecer todo mundo. Vai cair já já.
Muito Obrigadão. obrigada, Thiago, pela participação. Eu que E agradeço até pelo convite. Obrigado a todo mundo que viu.